Bem-vindo e bem-vinda ao Social Flix de hoje, com aula inédita sobre demanda no serviço social. Então, antes de realmente adentrarmos no conceito do que é demanda e nas demandas do serviço social, é preciso compreender que nós, assistentes sociais, trabalhamos com as expressões da questão social. Expressões essas que requisitam do profissional de serviço social da contemporaneidade uma postura crítica e uma postura propositiva. E é por esse motivo que eu estou aqui hoje falando sobre demandas no serviço social, visto que as expressões da questão social, tidas como a miséria, o trabalho infantil, o não acesso a diversas políticas sociais como saúde, educação, moradias precárias, faltas de saneamento básico e etc., demandam, né, requisitam do assistente social essa intervenção, que aí sim é o ponto-chave do trabalho do assistente social, um trabalho de intervenção, um trabalho interventivo. E para que a gente possa realmente fazer essa intervenção de maneira consciente, de maneira ética e técnica, é necessário compreendermos que demandas são essas e de onde elas surgem. As demandas são requisições apresentadas ao assistente social por muitas vezes pelo usuário, outras vezes pelos nossos empregadores, gestores, né, instituições, e outras vezes por grupos comunitários ou também pelo próprio assistente social na base de estudo da realidade, que essa inclusive é a que eu gosto muito de falar e frisar. Quando nós, assistentes sociais, somos capazes de decifrar a realidade, descortinar a realidade, analisar a realidade e, assim, propor ações eficazes para a superação dessas necessidades, isso faz, de fato, sermos profissionais interventivos. Então, acredito que vocês que estão me assistindo agora, que são de CRAS, de CREAS, da educação, de CAPS e de diversos espaços socioocupacionais, sabem que essas demandas que chegam para a gente, né, para o serviço social, elas devem ser olhadas criticamente, tá? E devem ser também tratadas como questões éticas, tá? Devem ser tratadas com questões éticas, assim também como nós precisamos propor melhorias na qualidade da vida dessas pessoas. E isso é o que se espera, inclusive, do profissional de serviço social que está engajado de fato com o nosso projeto ético-político. Lembrando que as demandas que aparecem para nós, que são demandas institucionais, precisam ser analisadas com muita cautela, visto que muitas vezes esse cuidado, né, com o olhar das demandas, com as solicitações de demandas institucionais, para que nós, assistentes sociais, não viremos profissionais burocráticos, tá? Rotineiros, apenas fazedor de tarefas. Temos que ter muito cuidado com isso. Isso eu acredito que vocês já ouviram muito nos bancos das faculdades, universidades, e quando a gente lê, por exemplo, Marilda Yamamoto, a gente vê, escuta, né, lê muito isso dessa profissional, né? Seja assistindo às suas aulas, seja lendo seus livros. Ela sempre fala, cuidado para não virar o assistente social tarifeiro. Então, quando as demandas elas são requisitadas pelas instituições, é preciso ter muito cuidado. É preciso analisar cuidadosamente essa solicitação para que a gente não vire assistentes sociais que no final vai apenas relatar se o usuário ele tem direito ou não tem direito a ser incluído, por exemplo, em um programa social. E quando requisitadas por nossos usuários, a gente tem que ter ainda mais cuidado. Sabe por quê? E eu vou apresentar aqui a vocês uma analogia que eu utilizo muito em minhas aulas, que é a analogia do iceberg. Olha ela aqui. Quando as demandas forem requisitadas por nossos usuários, por nossas famílias, muito cuidado para não ficarmos apenas nessa demanda que está explícita, tá? Que a demanda explícita é aquela que está aparente, é aquela que a gente é demandada pelo próprio usuário, pela própria família, como uma necessidade. Aqui vai o exemplo de cesta básicas, auxílio aluguel, pagamentos de contas de água e de luz. Então, cuidado para não cairmos no imediatismo,
ok? E a gente precisa estar atento às demandas que são implícitas, aquela qual a própria família não tem consciência e aquela que na fala, ali na demanda imediata, não é vista, né? Não é analisada. Então a gente precisa extrapolar todas essas possibilidades e compreender e saber, então, que demandas são essas que estão presentes no cotidiano das nossas famílias, mas que as mesmas não têm consciência. E o que nós podemos fazer, né, visto como profissionais propositivos, para melhorar a qualidade de vida dessas famílias. Então, recapitulando, as demandas explícitas são aquelas verbalizadas por nossos usuários ou aquelas visivelmente vista pelo profissional de serviço social, ou melhor dizendo, visivelmente observáveis. Mais um ponto importante, a maioria das demandas que chegam para a gente são demandas de sobrevivência, assim chamadas, as demandas de sobrevivência como aquelas da sobrevivência básica, da alimentação e da sua higiene pessoal e também das suas condições de moradia. E aí temos as demandas implícitas, que são aquelas que vai depender muito da capacidade analítica do profissional, que, mostrando para vocês aqui o iceberg, é aquela que está, tá, no mar, que está no fundo, que está profundamente. Então, é a análise das possibilidades. É o que eu costumo dizer, que a gente aciona aí o instrumental, tá? Diversos instrumentais, né, que geram um estudo social, que aí a gente pode estar usando a visita domiciliar, a entrevista social, a gente pode estar utilizando como técnicas a observação, dentre outras, capazes de fazermos enxergarmos a realidade tal como ela é e não como a gente imagina que seja. Lembrando que essas observações, né, analítica, vai também demandar do serviço social a capacidade de identificar, de estudar sobre esse processo histórico, como as sociedades elas são organizadas, e aí trazendo bem para nossas particularidades, como o município está organizado, o que ele oferece a essa população, né? Qual o número ali, qual o IDH daquele município, qual o índice de emprego, qual é a renda média dessas famílias. Então, quais sistemas, por exemplo, existem que possam essas famílias estar sendo inseridas, né, na empregabilidade, por exemplo, como é essa questão da empregabilidade. Existem indústria, existem fábricas, existem associações, existem cooperativas. O olhar do serviço social, ele tem que ir além do imediato, ele tem que ir além do que está posto, do que é possível observar. Então, é por isso que nossa intervenção exige muito estudo, e é por isso que aquela fala de que assistente social é um trabalho, né? É um trabalho leve, é um trabalho fácil de fazer, é mito, e a gente precisa, inclusive, demonstrar que é mito na nossa postura profissional, tá? Então, o que faz o nosso fazer profissional ficar tão implícito, né? Utilizando aqui as palavras, inclusive, da aula, para os outros, é a nossa postura profissional, é a nossa capacidade interventiva. Então, aquilo que as pessoas conhecem sobre o serviço social, que seria a demanda explícita, né? A gente faz com que eles entendam que implicitamente qual é o verdadeiro trabalho do assistente social. E aqui eu trago, inclusive, uma analogia entre a nossa atuação e as demandas que chegam para o serviço social. E aqui tem aquele famoso tome nota, que é justamente ampliar o olhar para além da demanda explícita. É o que se espera do profissional em sintonia com o projeto ético-político. É justamente o que eu trouxe na minha fala desde o início dessa aula. E sim, é preciso um uso articulado dos nossos instrumentos técnicos operativos, é preciso o tempo inteiro estar sintonizado com o projeto ético-político para fazermos uma intervenção qualificada e ética. E essa aula ela veio realmente para te chamar a atenção sobre essas demandas que você tem atendido.
Que demandas são essas? E você tem ficado apenas no explícito ou tem ido de fato, né, nas profundezas, vamos dizer assim, dessas demandas? Tem se tornado apenas um assistente social burocrático, rotineiro, cumpridores de tarefa, ou tem de fato sido um assistente social da transformação? Quero muito que você deixe seu comentário aqui embaixo. Se autoanalise, seja sincero com você ou sincera, porque é fundamental para a sua evolução profissional. No mais, a gente se encontra nos próximos Social Flix. E se você deseja ganhar um e-book, é só compartilhar essa aula no seu feed, me marcar e marcar uma colega e você estará recebendo um modelo de plano de acompanhamento familiar. Então, para ganhar um modelo de plano de acompanhamento familiar, é simples. Faz o print dessa aula, coloca no seu stories, me marca e marca um colega assistente social para assistir essa aula também. Então, até mais, se Deus quiser.